no livro de 1 Samuel, capítulo 1, diz que um homem por nome de Eucana, ele tinha duas esposas, Ana e Penina. A Bíblia diz que uma das não podia ter filho. A Bíblia diz que Ana, ela estava diante do Senhor amargurada. Por quê? Porque o Senhor cerrou a sua madre. Ana estava com uma briga travada com a sua competidora, porque ela não gerava, mas porém ela era zombada. A Bíblia diz que o seu esposo Eucana, ele tinha o costume de subir, porque quem vem para cá nunca desce, sempre sobe. Ele tinha o costume de subir para o templo para adorar o Senhor, uma vez por ano. E todas as vezes que ele ia, ele levava as suas duas esposas e lhe ofertava. E um certo dia ele percebeu que a sua esposa estava amargurada, e ele chamou ela e disse: Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, e por que estás amargurada? A Bíblia diz que depois daquele episódio, Ana entendeu que a briga dela não era contra a sua competidora Penina, e nem tampouco contra o seu esposo, porque quem tinha cerrado a madre de Ana foi Penina? É claro que não. Eucana tinha alguma culpa por Ana não gerar? É claro que não. Quem cerrou a madre de Ana foi o Senhor. Então a briga dela teria que ser com o Senhor, até que ela compreendeu. A Bíblia diz que logo depois que foram para o templo, Ana, depois do jantar, Ana foi lá e começou a invocar o nome do Senhor. Ela começou a orar ao Senhor em uma intensidade tão terrível que o próprio sacerdote Eli se confundiu. Mas pelo que Ana estava pedindo, a Bíblia diz que Ana estava pedindo por Samuel. Samuel estava sendo pedido naquele dia. Ela voltou num voto e disse que se o Senhor lhe desse um filho, e esse filho fosse um varão, ela entregaria para estar na casa do Senhor por toda a sua vida. E assim aconteceu. O sacerdote se confundiu porque já tinha perdido a visão, mas porém, depois da explicação, ele entendeu. Ele disse: vai, porque Deus é contigo, e que Deus faça o que está no teu coração. A Bíblia diz que quando ela voltou, o seu esposo lhe conheceu, e Ana concebeu e deu à luz a Samuel. Quando estava discutindo a respeito de quem era, ou de como era o nome da criança, ela disse: o nome dele é Samuel. Por quê? Porque foi pedido ao Senhor, porque foi o Senhor que me deu. E aí começa a história do profeta Samuel. Para mim falar sobre Samuel, no capítulo de número 3, eu não posso esquecer que Samuel também, ele foi profeta, sacerdote e também foi juiz. A Bíblia diz que só Samuel alcançou o nível de profeta, sacerdote e juiz. Quem foi Samuel? Samuel foi o primeiro profeta que foi levantado na nação de Israel. A Bíblia diz que Samuel também foi o último juiz de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, quando eu falo em Samuel, é impossível eu não me lembrar de alguns textos que ficou marcado na história. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo 2, logo depois de uma vitória tremenda que Samuel teve, ele pegou uma pedra, escreveu sobre a lei nela e colocou no meio de Vispa e Sei. A Bíblia diz que quando Samuel colocou, ele disse: esta pedra e este lugar será chamado Ebenezer. Por quê? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, eu lembro que sempre que tem campanha na igreja, o nome de Samuel está em evidência. A
além de Samuel ter feito essa benfeitoria, esse marco na história, quando eu vejo Samuel indo levar o recado a Saul, no capítulo de número 15 de 1 Samuel, eu percebo que Samuel, quando foi repreender Saul, ele disse também para que ficasse marcado na história. Ele falou para Saul: tu não sabe que o Senhor, ele se agrada mais na obediência do que no sacrifício? Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Existem algumas palavras de Samuel que ficou marcado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando eu falo no capítulo de número 3, eu começo a me lembrar que Samuel, ainda criança, ele foi separado para servir a Deus no templo. Por que Samuel foi para o templo? Porque o templo estava corrompido pelo pecado. A Bíblia diz que os filhos de Eli estavam corrompendo o templo. Eles faziam coisas que eram horríveis aos olhos do Senhor, a ponto do Senhor o rejeitar. A Bíblia diz que quando Samuel estava na casa, quando Samuel estava no templo, ele crescia, tanto em graça, tanto em conhecimento, tanto em estrutura. A Bíblia diz que ele começa a servir a Deus logo cedo, e Deus começa a falar com ele com um pouco mais de 8 anos de idade. Samuel já recebia, louvado seja Deus, as ordenanças de Deus. Um certo dia estava Samuel na casa aonde estava Eli, no templo. A Bíblia diz que Samuel ficava por ali, e antes que a lâmpada se apagasse, o Senhor resolveu descer, depois de 300 a 400 anos, que foi o período negro, para falar com Samuel. Deus tinha se ausentado, mas a Bíblia diz que um jovem, um adolescente, ele atraiu a presença de Deus, ele atraiu a atenção de Deus, até que Deus se manifestou naquela casa. A Bíblia diz que pela primeira vez Deus falou para Samuel, e Samuel correu até ali, e quando chega diante de Eli, ele disse: sim, meu Senhor, fala que o teu servo está aqui presente, o Senhor me chamou. A Bíblia diz que ele diz: não, Samuel, eu não te chamei. Samuel foi deitar, e pela segunda vez a Bíblia diz que Deus, ele chama Samuel. Samuel se levanta de um local ali próximo da onde estava o lugar santo e vai até Eli. Ele já estava avançado de idade e pesado. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: meu Senhor, pela segunda vez o Senhor me chamou. E ele diz: não, volte e vá deitar. A Bíblia diz que pela terceira vez Samuel, ele está deitado, quando o Senhor se manifesta e diz: Samuel, Samuel. Samuel se levanta e corre até Eli mais uma vez e diz: sim, meu Senhor, estou aqui, o Senhor me chamou. Ele diz: não, mas porém Eli agora dá um recado para Samuel. Por quê? Porque ele entendeu quem era que estava falando com Samuel. Ele entendeu quem era que estava separando Samuel naquela noite. Ele diz: Samuel, quando a voz aparecer para você, você diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. A Bíblia diz